Então, boa tarde, vocês que nos acompanham aqui na nossa Web TV, nesse dia sabático, dia do Senhor, um dia também de podermos entrar nesse tempo de oração. Boa tarde, Boa Manquíria. tarde, irmão Bernardo. Então é com grande alegria que nós queremos acolher a cada um de vocês nessa tarde sabática, nesse momento em que nós buscamos ouvir um pouco mais sobre a palavra de Deus, mas também de conhecer um pouco mais sobre o carisma Sementes do Verbo. Então hoje, irmão Bernardo, nessa tarde que nós escolhemos para estar com vocês, nós vamos falar sobre os estados de vida na comunidade Sementes do Verbo, né? De que forma a comunidade Sementes do Verbo vive nessa grande família espiritual. E a gente sabe que a originalidade dessas novas comunidades, né, todas as novas comunidades que foi essa graça nova do Espírito Santo, então essas comunidades elas carregam grupos compostos com homens, mulheres, também clérigos e leigos e também casados e solteiros, que seguem um estilo particular de vida. Então, dentro da nossa comunidade, nós que somos também parte, né, desse novo da igreja, dessas novas comunidades, também nós, dentro do nosso carisma, se encontram reunidos os 3 estados de vida, que são os celibatários, os casais e também os consagrados, que vivem juntos também no mesmo carisma e também seguindo a mesma regra de vida do nosso fundador. Então, os estados de vida, eles são diferentes, porém, eles são reconhecidos como necessários, né, e complementares. Então, todos nós somos chamados a viver de uma forma concreta, né, somos chamados a viver com um estado de vida específico, de forma necessária para cada um de nós, porém, os estados de vida são complementares, em especial dentro do nosso carisma Semente do Verbo, nós vivemos essa graça complementar para a edificação do corpo comunitário. Eu, como consagrada, as famílias, os leigos, assim um vai complementando essa particularidade da vida uns dos outros. Lembrando que os estados de vida, eles não são para um fim último, não somente em mim mesmo, mas é um meio dado pelo Senhor para que nós cheguemos a um único objetivo, que é o céu e a santidade. Então, nós recebemos da parte de Deus essa graça de viver os estados de vida específicos dentro da comunidade, para que juntos possamos chegar ao céu e a viver essa santidade. E tem uma palavra de Raniero Cantalamessa, que ele vai dizer que todos os amores humanos, conjugal, paterno, materno e de amizade, são as páginas de um caderno ou a faísca de um fogo que encontraram em Deus a sua fonte e a sua plenitude. Então, essa diversidade de graça, essa particularidade de vida, né, de estados de vida, é que faz com que esse amor seja gerado, esse amor humano entre nós possa acontecer para que juntos nós possamos tocar o céu. Nessa direção também, o Papa São João Paulo II, ele nos diz assim: todos na igreja, precisamente porque são seus membros, recebem e, por conseguinte, partilham a comum vocação, que é a santidade. Então, todos nós somos chamados à mesma santidade. Então, a mesma vida comunitária, a mesmo carisma fundador, mas é claro que em carismas e em estados de vida diferentes. E é também, a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus que faz com que esta pluralidade, né, essa pluralidade eclesial, seja vivida em comunhão organizada de diversas vocações, carismas e ministérios. Então, é muito bonito ver, né, vários estados de vida reunidos, né, casados, solteiros e também os consagrados, fazendo esse caminho de santidade. Então, todos os estados de vida se reúnem justamente para celebrar a vida, para testemunhar o Cristo ressuscitado e seguir numa mesma direção, que é a santidade. Isso mesmo. E viver esse estado de vida é um dom de Deus. Então, é Deus que nos oferta esse grande dom, mas também é uma decisão minha, é uma decisão humana viver esse dom que é dado a partir de Deus, né?
E se trata de um dom que nós encontramos de forma livre em Deus. É uma liberdade que Deus infunde do nosso coração para que nós possamos decidir viver esse dom ofertado por Ele. Então, para que o Senhor possa nos fazer nos compreender esse dom que é dado, nós devemos também dar uma resposta, né? Em contrapartida, uma resposta muito concreta e uma resposta muito fiel. E a vocação, quando nós falamos de vocação e estados de vida, nós temos a vocação como uma realidade estável, né? Então, estados de vida é eu tornar-me um ser estável, quer dizer, uma maneira estável de existir, né? Então, a vocação é viver essa estabilidade do dom e da graça de Deus de forma livre em Deus, porque para vivermos esse dom nós precisamos de uma resposta concreta e uma resposta coerente que me estabilize e me faça avançar cada dia mais e mais. Isso que a irmã queria falar é muito importante a gente entender, né? Porque muitas vezes a questão do estado de vida, a pessoa que acaba sendo indecisa, não sabe se quer seguir numa vocação, às vezes decide numa vocação e depois busca outra. Então, é preciso fazer um verdadeiro caminho, né, de discernimento, porque essa instabilidade não é bom, né? Não ajuda a pessoa a avançar também na vida espiritual dela. Então, ela permanece instável, né, quando a pessoa não discerne qual é o estado de vida dela e tende a ter um fator dessa instabilidade de uma imaturidade. Então, para crescimento na vida espiritual, também humana, né, nessa forma na questão da maturidade, é um fator fundamental que se tome a decisão decidida de um estado de vida, né? E o discernimento dos estados de vida não é tão uma simples escolha, né? Mas é uma descoberta da vontade de Deus e também a capacidade de você decidir por ela, né? Então não é apenas conhecer a vontade de Deus, mas eu preciso entrar, né? Eu preciso fazer o ato de fé de decidir e adentrar a vocação ao estado de vida que o Senhor me chama. Isso é muito interessante que o irmão Bernardo fala, que para entrarmos nessa vocação, para adentrarmos nesse processo, nós precisamos de uma decisão humana, né? Uma decisão que parte de mim. Mas todo cristão é chamado a viver esse contexto, né? Esse contexto de estabilidade. E isso tende-nos a uma santidade, mas nós devemos ter essa coerência de vida e perceber que isso independe de uma perfeição, né? Quando nós somos chamados a viver esse dom e essa graça do estado de vida, nós devemos também que ordenar os nossos afetos, ordenar tudo aquilo que está envolto de nós, para que nós possamos responder de forma livre e desimpedida todo esse chamado, sem apegos, sem riquezas, entrando nesse processo de pobreza de espírito, né? Essa pobreza espiritual, reconhecendo todo o chamado de Deus que vem por trás de tudo aquilo que nós somos chamados a viver a esse nível. Tem uma palavra de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31, diz: os que usam no mundo, façam-no como se dele não usassem, pois é transitório o cenário desse mundo. Então, para nós respondermos a uma vocação, para nós entrarmos nessa visão desse dom e dessa graça de Deus, do chamado ao estado de vida específico, nós devemos desapegar das riquezas desse mundo, né? Para poder responder de forma livre esse chamado que é tão bonito nas nossas vidas. E o estado de vida, que é a minha vocação, ela é uma forma através do qual eu vou fazer um perene encontro com Cristo, né? E por isso viver um estado de vida significa fazer uma experiência de Cristo naquela maneira de viver. E aqui está um ponto fundamental para esse discernimento, né? Um discernimento do estado de vida. Tem uma pergunta que é fundamental para que eu possa também entender qual é o discernimento meu para qual é o chamado de Deus, a minha vocação, e qual é o estado de vida que Ele me chama. Então a pergunta seria: de que maneira você faz melhor a experiência de Cristo, né? Então, de que maneira
você realiza uma experiência mais profunda com Cristo. Será se é na vocação sacerdotal? Será se é na vocação matrimonial? Ou então na vida celibatária? Né? Qual é a melhor forma que você pode fazer essa experiência com Cristo, né? Com Cristo que é vivo? Então, essa pergunta nós devemos nos fazer, né? Para também poder conhecer, né, a vontade de Deus. E é claro que isso tudo dentro de um caminho de discernimento com um acompanhador, dentro de um caminho também de oração, de silêncio, para poder ouvir qual é a vontade de Deus para a tua vocação, para o teu estado de vida. E aí, nesse momento, nós devemos compreender que parte de mim a resposta, né? Nós não devemos esperar uma resposta vir de Deus, não. De Deus vem o chamado, mas a resposta ela é totalmente minha, ela é uma responsabilidade pessoal. Sou eu que preciso dar a minha resposta concreta para Deus segundo a sua vontade, equilibrada à minha vontade. É um chamado de Deus, é uma vontade de Deus e a minha vontade deve ser conformada a essa escolha. Então, o chamado vem de Deus, mas a resposta é totalmente minha, é totalmente responsabilidade minha querer seguir esse chamado ou não. Porque o Senhor também nos coloca de forma livre a esse chamado. O Senhor vai sempre nos deixar muito livres e nós vamos sempre ser felizes. Mas é uma grande escolha entre ser feliz ou totalmente feliz respondendo ao chamado que parte de Deus. E nessa direção temos também a própria palavra de Deus, né? Que lá na carta, aliás, no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 34, diz assim, Jesus era um perseguidor da vontade de Deus. E mais do que isso, ele diz, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, fazer a vontade de Deus deve ser o nosso alimento, deve ser o que nos dá vida, deve ser o que nos impulsiona, né? Corresponder ao chamado de Deus é uma graça muito profunda e quando nós estamos, né, na vontade de Deus e conseguimos também fazer essa união com a nossa vontade, isso é um grande ato de santidade, né? Então, quando falamos em discernimento de estado de vida, nós falamos da busca da vontade de Deus. Então, ela precisa realmente ser escutada, né? Sobretudo na oração, e também discernida. Não é uma questão apenas de decidir, né? Se eu vou usar azul ou se eu vou usar branco. Não é apenas uma decisão simples, mas eu devo fazer esse caminho de discernimento da vontade de Deus para assim poder corresponder e obedecer a essa vontade. E lembrando que esse caminho não é um caminho simplesmente simples, eu vou decidir pronto. Não. Nós temos que compreender que isso é um caminho árduo, mas é um caminho que tem que ser sempre em Deus, né? Buscando ajuda, auxílio. Por isso também a grande importância do acompanhamento espiritual. Porque no meio desse caminho nós vamos encontrar o inimigo das nossas almas, que nos acusa, que nos faz compreender. Muitas vezes ele nos confunde para que nós não compreendamos esse chamado de Deus. E aí, nesse meio termo, nós vamos nos sentir incapazes, vamos pensar que não somos dignos dessa eleição, desse chamado de Deus. Não vamos compreender que essa graça é totalmente Deus, que é uma força que vai além de mim, o chamado de Deus, né? E que nesse momento eu tenho que entrar num processo de total abandono nessa vontade, que é o chamado de Deus, e a graça dele é que vai nos capacitar. Nós só vamos conseguir dar essa resposta ousada a esse chamado de Deus quando nós compreendemos que essa é uma resposta ousada, mas vivida numa fé e num total abandono na graça do chamado de Deus. Então, para você que também não conhece, nossas escolas do ano sabático também é esse tempo de você entrar nessa intimidade com Deus, na oração, no caminho, como a gente partilhava também, do acompanhamento espiritual, do discernimento da voz de Deus ou é a voz do inimigo. Então, o ano sabático é justamente esse tempo, né, da gente parar e tentar corresponder àquilo que Deus nos pede. Então, você que tem no coração hoje esse desejo de conhecer mais profundamente qual é o estado de vida que Deus te chama, qual é o caminho que Deus vai te levar para essa santidade, qual é o caminho que Ele preparou também para a tua vida. Então, venha conhecer também essa escola do ano sabático. A gente vai colocar o telefone
para você entrar em contato e, mais dúvida, você pode falar comigo, com a irmã Kira, justamente para a gente partilhar essa graça que é entrar nessa escola do ano sabático e discernir um pouco mais, né, a voz de Deus e compreender qual é o estado de vida que Ele nos chama. Isso mesmo, é uma escola de vocações, né? A nossa escola de ano sabático são 9 meses de formação humana, espiritual, mas também de discernimento vocacional, onde os jovens que participam desse tempo de formação podem de verdade descobrir, tocar nessa beleza do chamado de Deus para a vida de cada um deles, ao nível de vocação específica, né? Que gera vocações santas, consagrados santos, famílias santas, leigos santos, que geram muitos e muitos santos para a nossa humanidade, já vivendo esse céu aqui na Terra, mas nos preparando para a grande eternidade, que é a Terra Celeste que nos aguarda. E que nós possamos também entrar nessa visão do chamado de Deus e de compreender essa graça tão específica para cada um de nós. Então, nós queremos agradecer com muita alegria a todos vocês que nos acompanham, que também participam, que mandam suas dúvidas, suas mensagens também para esse programa, que é esse tempo de conhecer um pouco mais sobre essa graça do ano sabático, né? Então, nós convidamos você a continuar participando, continuar assistindo, né? Nos próximos programas a gente vai partilhar um pouco mais sobre os estados de vida, né? A vida consagrada, a vida matrimonial, a vida do celibatário, que é tão bela, né? E juntos caminhamos também para esse caminho de santidade. Então, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar, nos dar essa graça de viver profundamente aquilo que Ele chamou para cada um de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.